1º de janeiro de 2005. O Brasil e o mundo celebram a chegada do Ano Novo. Na região arrasada pelo terremoto, sinais de esperança. No Sri Lanka, mãe reencontra o bebê que perdeu na maternidade alagada. Na Indonésia, um homem é retirado vivo dos escombros 5 dias depois do maremoto. Mas já passa de 150 mil o número de mortos. Nossos repórteres mostram na Argentina o luto pelas vítimas da boate que pegou fogo. Muitos corpos foram trazidos aqui para o cemitério de La Chacarita. Os enterros aconteceram um atrás do outro. Um blackout atinge os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. E os prefeitos eleitos tomam posse em mais de 5 mil cidades brasileiras. Agora, no Jornal Nacional. Vamos fugir deste lugar, baby. Amigos e amigas, sejam bem-vindos ao ano de 2005. Isso mesmo, estamos no século 21. O ano de 2005 foi um período de contrastes e acontecimentos marcantes no Brasil e no mundo, trazendo consigo uma série de eventos que moldaram a história recente. Para os brasileiros, foi um ano de avanços, desafios e momentos que ficaram na memória coletiva, refletindo tanto as mudanças globais quanto as particularidades da vida cotidiana do país. No cenário político e econômico, o Brasil vivia sob a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, que estava em seu 2º ano de mandato. Foi um período de crescimento econômico, que vinha numa crescente desde o governo Fernando Henrique Cardoso, com o país experimentando aumento no PIB e uma significativa redução da pobreza, fruto das políticas sociais e econômicas implantadas nos governos. No entanto, o ano também foi marcado pelo escândalo do Mensalão, uma crise política que abalou o governo e trouxe à tona denúncias de corrupção envolvendo membros do Partido dos Trabalhadores, o PT e seus aliados. As revelações feitas pelo então deputado federal Roberto Jefferson, presidente do PTB, resultaram em intensas investigações e mobilizaram o país, gerando uma onda de protestos e debates sobre ética e governança. No campo da cultura, 2005 foi um ano vibrante. A música brasileira vivia uma fase diversa, com gêneros como o sertanejo, o pop e o funk, conquistando as paradas de sucesso. Artistas como Ivete Sangalo, Zezé de Camargo e Luciano e o Grupo Rouge estavam no auge, enchendo arenas e animando festas pelo país. Na música internacional, o álbum Confessions on a Dance Floor, de Madonna, foi um dos mais tocados, trazendo um som retrô que dominou as pistas de dança. O cinema brasileiro também ganhou destaque com o filme Dois Filhos de Francisco, que contou a história da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano. O longa foi um enorme sucesso de bilheteria e emocionou milhões de espectadores, consolidando-se como um dos grandes momentos do cinema nacional naquele ano. Na televisão, 2005 foi um ano de grandes produções e sucessos. A novela Belíssima, exibida pela Rede Globo, capturou a atenção dos brasileiros com uma trama envolvente e cheia de reviravoltas. Programas como Big Brother Brasil consolidaram-se com fenômenos de audiência, refletindo as mudanças nos hábitos e de consumo de entretenimento da população. No cenário internacional, 2005 foi marcado por eventos significativos, como o furacão Katrina, que devastou a cidade de New Orleans, nos Estados Unidos, causando uma das maiores tragédias naturais da história. Este desastre provocou uma reflexão global sobre mudanças climáticas e a importância de políticas públicas eficazes para mitigar os efeitos de desastres naturais. Outro acontecimento de grande impacto global foi a morte do Papa João Paulo II, que deixou uma marca profunda na história da Igreja Católica e no coração de milhões de fiéis em todo o mundo. Sua morte em abril de 2005 levou à eleição do Papa Bento XVI, marcando o início de uma nova era no Vaticano. No cotidiano dos brasileiros, 2005 foi um ano de adaptações e novidades. A popularização dos telefones celulares e o avanço da internet começaram a mudar a forma como as pessoas se comunicavam, embora a tecnologia ainda fosse distante e bem diferente de como vemos hoje.
as redes sociais como Orkut estavam em plena ascensão, tornando-se um fenômeno entre os jovens que encontravam nessas plataformas uma nova forma de interação e expressão. Nas ruas, a violência urbana continuava sendo um desafio, com grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo enfrentando altos índices de criminalidade. Ao mesmo tempo, o crescimento econômico começava a se refletir em melhorias na infraestrutura urbana e na expansão de serviços básicos para áreas antes negligenciadas. O ano de 2005 foi um período de transição e transformações para o Brasil. Foi um ano que o país experimentou tanto o sabor do progresso quanto o amargor dos escândalos políticos, em que a cultura popular floresceu e em que a sociedade começou a se conectar com novas maneiras. Olhar para 2005 é lembrar de um Brasil cheio de vida, cor e movimento, um país que, apesar das adversidades, seguia firme. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Renato e serei seu anfitrião nessa jornada do século XXI, no ano de 2005. Lembrando aos gentis amigos, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Caso o amigo não seja inscrito ainda no nosso canal, se inscreva e não esqueça de compartilhar com seus amigos. Vamos agora conferir os fatos que marcaram o ano de 2005. No dia 1º de janeiro, tomavam posse prefeitos e vereadores em todo o Brasil. No dia 9 de janeiro, Mahmoud Abbas era eleito presidente da Autoridade Nacional Palestina, sucedendo Yasser Arafat. No dia 11 de janeiro, era lançado o jogo Resident Evil 4, inicialmente exclusivo para Nintendo GameCube, que mais tarde viria a ser lançado para PlayStation 2. No dia 14 de janeiro, a sonda Cassini-Huygens aterrissava em Titã, segundo maior satélite natural de Saturno. No dia 20 de janeiro, tomava posse nos Estados Unidos o presidente George W. Bush, pelo seu segundo mandato. No dia 26 de janeiro, a empresa aérea VASP encerrava suas atividades no país devido às dívidas acumuladas. No dia 28 de janeiro, a Procter & Gamble comprava Gillette em um acordo com um valor estimado de 57 bilhões de dólares, criando a maior empresa de produtos de consumidor do mundo. No carnaval, a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis conquistava o tricampeonato. No dia 8 de fevereiro, Israel e a Autoridade Palestina assinam um acordo de cessar-fogo. No dia 14 de fevereiro, nascia o YouTube, a principal plataforma de vídeos do mundo. No dia 2 de abril, era anunciada a morte do Papa João Paulo II. No dia 19 de abril, após 4 votações, o conclave do Vaticano elegia Joseph Ratzinger como Papa Bento XVI. No dia 24 de abril, era publicado o primeiro vídeo no YouTube. No dia 26 de abril, a Rede Globo comemorava seus 40 anos. Novo Nokia 3220. Faça do seu jeito. O indestrutível Nokia, um dos celulares mais populares da época. No dia 12 de maio, ocorria a apresentação oficial do Xbox 360 na MTV. No dia 19 de maio, ocorria o lançamento do terceiro filme da sequência e sexto da série Star Wars, de George Lucas, A Vingança do Sith. No dia 6 de janeiro, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o então deputado federal Roberto Jefferson denunciava o mensalão. Instaura-se então a maior crise política do governo Lula. No dia 16 de junho, o então ministro-chefe da Casa Civil no Brasil, José Dirceu, pedia demissão do cargo, em detrimento das acusações feitas por Roberto Jefferson. No dia 17 de julho, o parque temático da Disney em Orlando, Flórida, Estados Unidos, completava 50 anos. No dia 22 de julho,
o brasileiro Jean Charles de Menezes é confundido com um terrorista e morto pelos policiais no metrô da cidade de Londres, Reino Unido. No dia 29 de agosto, o furacão Katrina destrói os diques de proteção e afunda a cidade de New Orleans, nos Estados Unidos, causando mortes e destruição também nos estados da Flórida, Mississippi e Louisiana. No dia 7 de setembro, na Avenida Paulista, em São Paulo, era realizada uma manifestação contra a corrupção no Brasil. No dia 21 de setembro, após sofrer denúncias de recebimento de propina, Severino Cavalcante renuncia ao mandato e à presidência da Câmara dos Deputados. No dia 24 de setembro, a Polícia Federal prendia o árbitro Edilson Pereira de Carvalho, acusado de participar de um esquema de armar resultados de jogos do Campeonato Brasileiro. No dia 23 de outubro, foi realizado no Brasil o referendo sobre a proibição de comercialização de armas de fogo e munições, no qual o não venceu, com 63,94%, e o sim obteve 36,06% dos votos válidos. Porém, nada disso ocorreu, e a comercialização de armas de fogo foi proibida no Brasil. No dia 25 de novembro, era lançado Harry Potter e o Cálice de Fogo, o quarto filme da saga Harry Potter. No dia 18 de dezembro, o São Paulo sagrava-se tricampeão mundial de futebol, ao vencer o Liverpool por 1-0 na cidade de Yokohama, no Japão. E agora vamos conferir os 10 carros que mais venderam no ano de 2005 no Brasil. Em 10º lugar, o Fiat Strada. A picape da Fiat vendeu 40.983 unidades. Em 9º lugar, outro Fiat, o Siena, que vendeu 43.529 unidades. Em 8º lugar, o Ford EcoSport. O SUV vendeu 45.467 unidades. Em 7º, o Volkswagen Fox. O hatch da Volks vendeu 79.242 unidades. Em 6º lugar, o Ford Fiesta. O compacto da Ford vendeu 99.939 unidades. Em 5º, veterano Fiat Uno, que vendeu 119.496 unidades. Em 4º lugar, o Chevrolet Celta. O compacto da GM vendeu 119.898 unidades. Em 3º, o Fiat Palio, que vendeu 126.547 unidades. Na vice-liderança, o Chevrolet Corsa, que vendeu 129.862 unidades. E em 1º lugar, o Volkswagen Gol. O compacto da Volkswagen vendeu 179.457 unidades. Senhoras e senhores, muito obrigado por terem assistido até aqui nosso vídeo. Lembrando, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Caso o amigo ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreva. E até o próximo vídeo.